Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais uma mensagem da série Uma Igreja em Reforma. E nós investimos, o mês de outubro e agora novembro em pensar sobre temas que relacionam a nossa igreja com a reforma protestante, a reforma do século XVI. Nós falamos, que nós somos uma igreja reformada e isso significa que nós adotamos alguns pontos de interpretação das Escrituras que outras linhas de teologia não adotam. Então é importante que a gente fale sobre esses pontos da reforma protestante e que se referem à nossa prática diária, para que a gente entenda essas diferenças, o porquê que a nossa igreja faz ou não faz algumas coisas e outras igrejas agem também de uma outra forma. O tema de hoje ele se relaciona com um aspecto que não é a salvação. No primeiro momento dessas mensagens, a gente falou sobre aquilo que é chamado de 5 solas da reforma. Então nós falamos de somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Esses aspectos, de certa forma, se relacionam com o aspecto da teologia que se refere à salvação, à doutrina da salvação. Esse tema que nós vamos falar hoje, ele se refere ao aspecto da eclesiologia, ou seja, do estudo da igreja, de como a comunhão entre essas pessoas que são santas, dessas pessoas que são salvas, deve acontecer. E esse tema ele se chama Sacerdócio Universal dos Santos. Então, essa é uma maneira também de entender textos bíblicos e a prática eclesiástica que difere de outras linhas. E você vai ver no decorrer do tempo como isso funciona. O texto que nós vamos ler hoje é 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe e depois mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente, ao decorrer da mensagem, você possa ir conferindo aí o texto. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Bom, para ilustrar o tema de hoje, eu quero contar uma experiência que eu tive logo no início do meu ministério. Eu fui ordenado em 14 de dezembro e em janeiro, dia 1º, dia 2 de janeiro, eu assumi então uma congregação. Era uma igreja, eu era pastor auxiliar e assumi uma congregação. O tempo foi correndo e logo nos primeiros meses uma senhora trouxe a filha dela, uma bebê, que naquela noite, num domingo, estava com uma febre alta. E ela já tinha dado medicamento, a menina não tinha melhorado e ela então, estando na igreja, veio até mim e pediu para que eu orasse pela menina. Eu orei e a menina foi melhorando depois, durante a noite e tudo mais. Bom, isso a gente acredita, todo o crédito é dado a Deus, é claro. Acontece que nas semanas seguintes, a menina teve outra coisa.
e ela me trouxe de novo a menina para que eu orasse. E ali eu comecei a entender que aquela moça, ela entendia o que muita gente ainda acredita no nosso tempo, de que algumas pessoas são selecionadas por Deus para que a essas pessoas seja dada uma capacitação, um poder espiritual diferente das outras pessoas. É ainda uma ideia que se cristalizou, que se fortaleceu na Idade Média, onde houve uma divisão entre aqueles que seguem a Jesus, o clero e o chamado leigo, né? Isso significa que algumas pessoas são dotadas por Deus ou estão qualificadas a falar com Deus de uma forma mais próxima, a agir em benefício ajudando outras pessoas de uma forma mais eficaz. Enfim, a ideia é que Deus ele não distribui dons de forma equivalente entre as pessoas para que a igreja se edifique, mas que uma certa parcela da igreja é quem recebe. E o sacerdócio universal dos crentes, ele vem exatamente para combater essa ideia. E o texto que nós lemos é um texto onde Pedro vai fazer contrastes entre a igreja e o sistema sacerdotal, o sistema religioso que havia no antigo Israel. É importante dizer que logo na Reforma Protestante, Martinho Lutero e outros teólogos, João Calvino principalmente, eles começaram a entender que se nós somos salvos somente pela fé, através da graça de Deus, com o único trabalho da pessoa de Jesus Cristo, e que toda a glória deve ser dada a Deus, isso significa, de forma prática, que a igreja ou que as pessoas que estão na igreja não recebem mérito algum por aquilo que elas estão fazendo, mas é sim um privilégio poder participar. Mas mesmo assim, logo no início da igreja, para que fosse evitado, né, doutrinas equivocadas, heresias, essas pessoas, né, os pastores da época, os bispos da época, começaram a ser validados como homens que interpretavam a Bíblia corretamente, que agiam de forma piedosa, que cuidavam do rebanho de forma como a Bíblia diz, e essas pessoas elas eram reconhecidas. Os apóstolos foram reconhecidos, aquele grupo que seguiu posteriormente também foi reconhecido, mas de certa forma isso não é um sentido de que essas pessoas, depois dos apóstolos, têm alguma característica diferente ou recebe alguma coisa diferente, mas sim que todos nós, como povo de Deus, recebemos igualmente dons, funções e temos a responsabilidade de cuidar um dos outros. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou começar falando aqui 3 coisas, então, que o sacerdócio universal não é, né? Primeira coisa, o sacerdócio universal não significa que você pode viver sozinho. Bom, já que eu posso me comunicar com Deus, já que eu posso ler a Bíblia, já que eu posso manter uma relação com Deus que não precisa de um intermediário humano, então eu vou fazer a minha própria fé, eu vou fazer a minha própria igreja. Isso não é uma coisa que está sendo dita no sacerdócio universal. Inclusive, ele se cristaliza, ele se fundamenta e ele funciona apenas na comunhão dos santos, ou seja, dentro do grupo que hoje a gente chama igreja, e necessariamente não é a instituição, isso precisa também ficar claro, mas daquelas pessoas que comungam da mesma fé, que creem em Jesus como o único Salvador e que têm a Bíblia como seu livro de regra e fé e prática. Então, é importante a gente entender, quando a gente fala sobre o sacerdócio universal dos crentes, que a gente não pode ser aí o cavaleiro errante, o cavaleiro sozinho e achar que é suficiente para a nossa vida. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que o sacerdócio universal dos crentes, ele não está dizendo que nós não precisamos de pessoas que tenham o dom de administração, o dom de liderança ou o dom do pastorado, né? É claro que na nossa denominação especificamente nós temos ali algumas funções. E o problema é que às vezes as pessoas entendem que essa função, presbítero, diácono, pastor, ela faz com que aqueles homens, eu me incluo nesses homens aí, eles são superiores. Não é a questão de ser superior. A questão é que dentro de
de um movimento da igreja, algumas pessoas se destinaram a estudar mais sobre a Escritura, mas em nenhum momento, e se você já ouviu isso no púlpito, eu quero desfazer esse erro, que o pastor ele tem algo especial de Deus para interpretar a Bíblia e você não. O que o pastor tem são ferramentas exegéticas, metodológicas, que foram estudadas no seminário para fazer isso corretamente. Mas nós pregamos e ensinamos de que aquilo que é essencial na Bíblia, aquilo que é a mensagem essencial, qualquer pessoa, mesmo que seja hoje o primeiro dia que ela pega a Bíblia na mão, ela tem a capacidade para ler e entender por quê. Porque é o Espírito Santo que fala ao coração dela. Agora, olhando por um aspecto de história, arqueologia, antropologia, coisas nesse sentido, exegese, análise de originais, isso é lógico que aqueles que foram estudar vão ter um know-how maior, um entendimento maior, mas isso não é com relação a quanto de poder se tem em interpretar a palavra. Você pode ter um exímio acadêmico que prega e ninguém entende, Deus não fala com ninguém, e você pode ter alguém semi-analfabeto ou analfabeto que prega e as pessoas ouvem a palavra de Deus e se convertem. Isso, nós temos inúmeras histórias de pessoas que fizeram isso. Então, o sacerdócio universal não é negar que a gente precisa de uma liderança. A gente precisa de pessoas que tenham essa habilidade ou que estão preparados academicamente e, enfim, para que possam liderar a igreja, né? E até para que a gente tenha uma organização. Então, falar que nós somos sacerdotes, que todos nós podemos orar a Deus, que todos nós podemos interpretar a Bíblia, que todos nós podemos cuidar uns dos outros e mais, que nós devemos fazer essas coisas, não está negando esse outro aspecto. Então veja só o texto que Pedro escreve para que a gente deixe isso mais claro, né? É importante a gente dizer que Pedro escreve uma carta que é destinada a algumas igrejas, né? Logo no capítulo 1 ele vai falar sobre isso e ele começa no capítulo 1 falando sobre a salvação. Quando ele chega no capítulo 2, ele praticamente vai dizer uma razão do porquê que Deus fez isso e como a gente pode desenvolver essas coisas, né? Então, a nossa Bíblia ela tem um subtítulo aí, né, escrito: Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Como eu disse, Pedro vai fazer um contraste de duas situações aqui dentro desse texto que nós lemos. Versículos de 1 a 3, Pedro vai falar a respeito de como, depois de ter sido salvos por Deus, nós crescemos no conhecimento. Então, já vai aqui uma primeira coisa que, como sacerdotes, a gente precisa entender, né? Eu não gosto muito da palavra sacerdote porque remete a muita coisa ligada ao Antigo Testamento e dificulta talvez o nosso entendimento. Mas vamos tentar usar essa palavra para ficar claro aqui o que a gente está querendo dizer, né? Mas como crentes, como pessoas que entenderam que têm uma responsabilidade com a comunidade, com a família, por causa de Deus, nós devemos, em primeiro lugar, crescer no conhecimento de Deus. Olha só o que ele diz, versículo 1, ele fala, primeiro a gente precisa deixar para trás, a gente precisa de fato de uma conversão, deixando para trás aquilo que é maldade, aquilo que é hipocrisia, inveja, maledicência. Ou seja, a nossa vida precisa de fato ser transformada. Se você quer ser um crente, você precisa ter uma vida transformada, se arrepender das coisas, deixar para trás para você poder seguir. Uma segunda coisa que você precisa fazer, você precisa desejar ardentemente, como uma criança, como um bebê, né? E se você já teve bebê, você sabe que quando eles estão com fome, eles choram tudo que eles podem chorar, eles esperneiam tudo que pode espernear, não adianta dar banho, não adianta fazer carinho, é mamar que ele quer, e você vê ali a necessidade, a urgência que ele tem disso, né? Então ele vai usar uma metáfora, ele diz, desejai ardentemente o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, né? E aqui a ideia é que esse conhecimento e esse crescimento que vai sendo dado a nós, ele é através da palavra de Deus, através da revelação de Deus. Então, se você é um crente,
Se você quer cuidar das pessoas, se você quer cumprir esse aspecto da nossa salvação, que é cuidar um dos outros e ser um instrumento de Deus para que pessoas conheçam a Deus e que Deus chegue até pessoas, você precisa, primeiro, mudar de vida. Segundo, você precisa buscar ardentemente essa comunhão com Deus através da palavra, através do conhecimento. No versículo 3, ele faz uma afirmação que talvez possa ser entendida como irônica, porque ele diz assim, isso, né, o aspecto de se arrepender e de crescer na palavra, isso é se vocês conhecem a Deus. Porque se vocês não conhecem, então vocês precisam voltar na primeira parte, que é de conhecer a Deus. Mas supondo que você já conhece a Deus, então você deve ter essas duas coisas. Você deve estar crescendo em santidade e você deve estar crescendo em conhecimento de quem Deus é. Aí ele vai meio que fechar uma primeira parte, né? Depois ele vai entrar no versículo 4 dizendo assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós temos um contraste. Aqui nós começamos com um contraste. E ele vai dizer que Jesus é a pedra rejeitada. Aqui é interessante a gente pensar que a forma que se encontrava com Deus e que se crescia em intimidade com Deus antigamente era no templo, que é uma pedra, literalmente uma pedra. Pedro vai usar uma metáfora dizendo que Jesus é uma pedra viva, né? É uma coisa que não existe. Então dá para a gente entender que enquanto as pessoas iam em pedras, entre aspas, mortas no templo, agora aqueles que vivem para Cristo precisam ir até Ele, que não é mais um templo localizado, mas é uma pessoa. Então, enquanto as pessoas no Antigo Testamento iam ao templo para conhecer ou para encontrar com Deus, agora elas vão a Cristo para fazer isso. E ele vai continuar a metáfora, né? Essa questão de Cristo ter sido a pedra rejeitada, a pedra angular rejeitada, vai voltar nos versos seguintes. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas ele continua a metáfora e ele diz, no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Ou seja, nós, de forma derivada de Cristo, também somos agora pedras santas. É por isso que nós falamos, muitas vezes, que nós não vamos, que a igreja, né, a gente diz assim, que a igreja são as pessoas, não é o templo. Né? Ainda que o templo tenha um significado para nós, no sentido de um encontro. Mas veja que a gente utiliza a palavra templo, e templo é uma coisa que está lá no Antigo Testamento, que vai remeter a sacerdote, que vai remeter a altar, que vai remeter a sacrifício, né? E se a gente fosse atualizar, e a gente deve atualizar pelo menos na nossa cabeça essas metáforas, hoje a gente não tem templo, a gente não tem altar, não tem sacerdote, não tem sacrifício, né? O que a gente tem é um local de culto, um púlpito, né, que pode existir literalmente ou não. A gente tem um professor ou um docente, um pastor, né? E o sacrifício que ele fala aqui de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus é a nossa adoração. Lembra que Jesus fala em João 4 para aquela mulher samaritana que Deus, a partir daquele momento, procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, não mais entregando gordura de carneiro, não mais entregando pomba para quem não tinha dinheiro para levar um animal maior, ou então dividindo um animal em duas famílias para que fosse aplacada a ira de Deus. Não precisa mais disso, né? Então veja, o Pedro ele está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que agora as pessoas vão a Cristo para encontrar a Deus, vocês como igreja compõem esse outro lugar, essa outra condição de adorar a Deus. E vocês são o sacerdócio santo. O sacerdote naquela época era a pessoa que fazia o intermédio de pegar aquilo que era do povo e levar a Deus. Hoje nós somos pedras vivas e sacerdotes o santo, ou seja, nós cuidamos mutuamente cada um do outro.
eu sempre falo da questão da gente descobrir quais são os nossos dons espirituais, né? Para que a gente possa ser usado na igreja e abençoar a vida das outras pessoas. Eu não creio que Deus nos deixe como igreja sem os dons necessários para que a gente caminhe. Mas eu entendo também que muitas pessoas se negam a fazer aquilo que são chamadas para fazer e por isso muitas vezes a comunidade sofre, né? Fica a responsabilidade para nós de ensinar a respeito disso e de orar para que Deus desperte esses dons e esses talentos no nosso meio, para que nós tanto cuidemos da parte de dentro, como a gente também consiga fazer o evangelismo e as missões, que é da parte externa, né? Então, nós continuamos aqui, versos 6 e 7, quando ele vai mostrar o porquê que agora o templo já não vale, o sacerdote já não vale, mas porque agora tudo é novo. E aí ele vai usar textos do Antigo Testamento que demonstram que mesmo no Antigo Testamento já havia a profecia, já havia a indicação de que aquele templo perderia sua função. E é por isso, permita fazer aqui um parênteses, que não tem sentido algum a gente fazer de repente uma viagem para Israel no sentido de buscar alguma coisa a mais, ou ainda pegar aquele genérico ali que tem em São Paulo e ir lá para buscar Deus em alguma coisa. O templo perdeu o seu sentido, né? E eu acredito que na pandemia nós tivemos a oportunidade de entender que aquele que a gente chama de templo da igreja, de tijolo, também, se fosse por causa dele, a igreja teria deixado de existir, porque a gente ficou fechado 7 meses, né? Então a gente começou a entender que, de fato, as pedras vivas são as pessoas. E o que compõe a igreja é essa união das pessoas, sendo, claro, Cristo a pedra angular, aquela que fundamenta todas as coisas, né? Mas se a gente não tiver ligado um no outro, se a gente não estiver apoiando um ao outro, suportando um ao outro, né, no sentido de dar suporte, nós vamos ter muito problema. Nós vamos ter muito problema, né? Então veja só, ele diz no versículo 6, 7 e até no versículo 8, ele faz citações de textos do Antigo Testamento, de Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 28, o Salmo 118, trazendo essas ideias. Eu vou reler aqui para a gente ser um pouco mais objetivo, o versículo 8, onde ele diz assim: pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A ideia é que a pedra angular é aquela que dá o sentido, né, da construção, a direção da construção. E tanto no Antigo Testamento como Jesus também utiliza essa palavra, ele é a pedra angular que foi rejeitada, né? Então ele é a pedra que dava sentido a uma nova maneira de servir a Deus ou de entender a Deus, ou ainda mais, o que completava tudo aquilo que tinha sido feito por Deus até então, e essas pessoas rejeitaram. Mais uma vez um contraste, enquanto as pessoas estavam apegadas ao templo, e hoje a gente ainda tem igrejas, mesmo igrejas cristãs, que a gente chama de judaizantes, que ficam trazendo símbolos de Israel como nação, inclusive algumas têm a bandeira de Israel dentro da igreja, para demonstrar que é necessário aquelas coisas. Se você lê o livro de Romanos, se você lê o Novo Testamento, você vai perceber que quando se fala em Israel, no sentido de nação, está falando que eles rejeitaram a Deus. Quando se fala de um novo Israel, está falando daqueles que creem em Deus, todos eles. Então, nós somos o novo Israel, né? Nós somos essa nação, esse povo que é propriedade de Deus, que é a nação de Deus, mas não mais aquela nação que está localizada lá no Oriente e que tem abriga se a capital é Jerusalém ou Tel Aviv. Não é mais essa nação. Aquelas pessoas que estão lá precisam de Cristo como nós precisamos também. Mudou essa condição, né? E aí no versículo 9 e 10 ele vai fazer essa afirmação. Ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, teve uma nação
que teve a chance de servir a Deus e que serviu a Deus e que teve muitos privilégios por ser a nação que Deus abarcou, que Deus escolheu, né, como privilegiada. Mas agora, essa nação santa são vocês. E lembra que Pedro está escrevendo para igrejas que são compostas de gentios e judeus. Ele está falando, vocês é que são. Né? Ele vai fazer um contraste. Vós, porém, eles rejeitaram a Cristo. Vós, porém, não. Vós, porém, sois, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Né? E todas essas afirmações que são feitas aqui, elas são feitas para que a gente entenda que o fundamento da nossa vida é Cristo, que nós não temos mais essa escala de quem é melhor ou pior, né? Alguns são mais santos, outros não. Isso se refere à nossa piedade, isso se refere à nossa comunidade, mas nenhum de nós tem um privilégio a mais. E ele vai falar sobre isso no versículo 10, quando ele diz assim, eu vou parafrasear, é como se ele dissesse, vocês são tudo isso, no verso 9. E no verso 10 ele dissesse, mas lembra que é por causa da misericórdia de Deus, porque vocês não eram povo, vocês não tinham conhecimento, vocês nem sabiam dessas coisas. Então vocês receberam um presente e não façam com o presente que vocês receberam o mesmo que os primeiros. Né? Não faça. Entenda que é um privilégio servir a Deus. Entenda que é um privilégio fazer parte da família de Deus, da comunidade de Deus. E isso então implica que nós passamos a ser responsáveis pela vida espiritual um do outro. A doutrina, irmãos, do sacerdócio universal dos crentes é muito importante para que a gente entenda que não existe o pecado do outro. O pecado do outro afeta toda a comunidade. A falta de fé do outro afeta toda a comunidade. Aquele irmão que deixou de vir à igreja porque brigou com alguém afeta toda a comunidade. Aquela pessoa que está vivendo em dúvidas com relação à sua espiritualidade afeta a comunidade. Do mesmo jeito, aquele que está celebrando a Deus, aquele que está exultante, ele também nos abençoa, porque nós somos um corpo. A gente não pode esquecer disso e não pode esquecer também, falando dessa metáfora do corpo, que o apóstolo Paulo vai deixar claro que nenhum membro do corpo é mais importante do que o outro. Né? Cada um tem a sua função e não adianta esperar que o coração faça a função da mão, porque a função da mão é a mão. Né? Agora, em muitos momentos, se você não tiver a mão, o coração vai falhar. Enfim, a ideia que se expressa no Novo Testamento é que nós estamos, primeiro, igualados por causa do nosso pecado, segundo, salvos pela mesma graça, pela mesma misericórdia, e terceiro, que nós somos chamados para abençoar uns aos outros. E eu preciso dizer ainda mais uma coisa aqui, irmãos, que nós não estamos falando de sacerdócio universal e do cuidado na comunidade apenas dentro da nossa denominação, né? Porque às vezes a gente fala, não, pastor, eu entendi tudo isso, a gente está cuidando um dos outros aqui dentro. É claro que essa é a nossa primeira responsabilidade, porque nós estamos nessa comunidade aqui, né? Mas nós precisamos entender que na nossa cidade, no nosso bairro, talvez na nossa família, nós teremos pessoas que professam honestamente e sinceramente crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ter a Bíblia como regra de fé e prática, e eles podem até ter uma outra visão, inclusive sobre o sacerdócio universal dos crentes, diferente da nossa, mas ainda assim vai ser o nosso irmão. E nós também teremos a responsabilidade sobre a vida deles. Então veja que essa doutrina é engraçado, né? Porque Lutero, Calvino são acusados de separar a igreja, né? Enquanto isso, eles estão promovendo doutrinas e ensinos que falam para que a gente una a igreja, para que a gente caminhe lado a lado, né? E num último momento aqui, eu quero dizer para você que essa doutrina também nos ajuda a entender que quando alguém chega e fala, não, eu recebi alguma coisa de Deus e isso é meu e eu vou passar para você, isso é uma cilada, né? Essa ideia de que a gente não pode tocar em algumas pessoas porque é ungido do Senhor, porque foi consagrado, porque se autoconsagrou, isso aí é tudo ideia da cabeça da pessoa que é validada, infelizmente, por um monte de gente que não lê a Bíblia e que não entende aquilo que a Bíblia fala. Então, você pode sair fora dessas pessoas o quanto antes, porque isso é prejudicial para nós. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o sacerdócio universal dos crentes, como eu já falei, eu acho que deve ter ficado claro,
traz para todos nós a responsabilidade da igreja. Então, não é o pastor, ou no nosso caso o conselho, que tem a responsabilidade exclusiva. A responsabilidade do conselho e do pastor é administrativo, né? O pastor, inclusive, no nosso país, responde judicialmente pela igreja, né? Agora, nós estamos falando da vida comunitária, então todos nós somos responsáveis para que isso aconteça, para que haja o bem e o crescimento para todos nós, né? E a gente precisa entender essas duas coisas para que a gente não caia no erro de achar que nós somos super especiais, ou no sentido de desejar ter um cargo na igreja porque isso vai fazer de você especial. Na verdade, ter um cargo na igreja vai fazer você ter mais responsabilidade diante de Deus e ser mais cobrado diante de Deus. É isso que Paulo fala a Timóteo, né? Mas no sentido de cada um abençoar ao outro, isso nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Então, é claro que como pastor eu tenho minhas responsabilidades e não vou fugir delas. Eu não estou fazendo esse sermão para fugir das responsabilidades. Eu estou fazendo esse sermão para que você entenda que você é uma peça importantíssima. Se é que você, como Pedro diz no versículo 3, tem o conhecimento da vontade de Deus. Se você conhece que Deus é bom e você não está fazendo essas coisas, você não é uma pedra viva, né? Você ainda não foi aceso, né? Você ainda não foi aquecido, mas essa mensagem pode servir para que você aqueça o seu coração. Então que Deus te abençoe. Nós vamos continuar essas mensagens falando sobre a nossa identidade até o final de novembro. E eu espero que você acompanhe. E se você ainda não assistiu às outras mensagens, você pode entrar pelo canal aí que tem do YouTube e você vai encontrar as outras mensagens, tá bom? Que Deus abençoe você e que você seja uma pedra viva na igreja onde você está. Que Deus te abençoe.